Desde os anos 1970, pitons birmanesas foram trazidas do Sudeste Asiático para a Flórida como pets exóticos. O que parecia inofensivo virou um desastre ambiental. Número 1. O animal de estimação perfeito que virou problema. Nos anos 1970 e 1980, a importação de animais exóticos era vista como algo fascinante e até glamouroso. Entre eles estava a piton birmanesa, uma cobra originária do Sudeste Asiático que rapidamente se tornou símbolo de status entre criadores e amantes de répteis. O raciocínio parecia simples. Uma serpente de grande porte, com visual impressionante, sem veneno e relativamente dócil, poderia ser um bicho de estimação inusitado e exótico. Essa combinação fez dela um verdadeiro sucesso. Pet shops e feiras especializadas começaram a oferecer esses animais de forma acessível, o que ampliou o alcance para um público que via nas pitons uma forma de se destacar. Porém, ninguém naquela época imaginava que esse fascínio abriria caminho para uma das maiores crises ambientais da Flórida, alterando para sempre o equilíbrio de seu ecossistema. Número 2. O tamanho assustador das pitons. O que parecia uma boa ideia logo se mostrou insustentável. Muitos donos não tinham a menor noção de que estavam levando para casa um animal capaz de ultrapassar 5 metros de comprimento e atingir quase 100 quilos de peso. Uma cobra desse tamanho não cabe em aquários comuns, exige grandes quantidades de alimento e se torna difícil de manejar em ambientes domésticos. Isso resultou em situações problemáticas, com tutores desesperados diante do crescimento descontrolado de seus animais. Muitos não tiveram coragem de sacrificar a cobra ou devolver a lojas, e acharam que soltar o animal na natureza seria a solução mais fácil. A essa altura, o destino das pitons já estava traçado. Elas passariam a viver em liberdade. A tragédia foi intensificada em 1992, quando o furacão Andrew devastou instalações de criação e soltou dezenas, talvez centenas, de cobras no ambiente natural da Flórida. Número 3. A Flórida, um paraíso para as pitons. Se havia algum lugar ideal para uma cobra tropical viver fora da Ásia, esse lugar era a Flórida. O estado reúne condições climáticas praticamente perfeitas para as pitons. Temperaturas elevadas durante a maior parte do ano, abundância de rios e pântanos, florestas densas e áreas com vegetação fechada. O cenário era tão parecido com as florestas de origem da espécie que a adaptação foi imediata. Além disso, o novo ambiente tinha uma vantagem ainda maior para elas: a ausência de predadores naturais suficientemente fortes para manter seu crescimento populacional sob controle. Na Ásia, crocodilos, grandes felinos e até seres humanos limitam a expansão das pitons. Mas na Flórida, elas encontraram território livre. Isso fez com que o ritmo de crescimento populacional fosse explosivo, transformando rapidamente um acidente ecológico em um dos maiores desafios ambientais do século. Número 4. A reprodução explosiva. As pitons birmanesas possuem um ciclo reprodutivo que favorece sua invasão. Uma única fêmea é capaz de colocar entre 20 e 50 ovos de cada vez, e em alguns casos esse número pode passar de 100. O comportamento maternal da espécie aumenta ainda mais o sucesso dessa reprodução. Diferente de muitas cobras que simplesmente abandonam os ovos, a piton enrola o corpo ao redor do ninho, criando uma espécie de câmara de incubação natural. Através de contrações musculares, ela consegue regular a temperatura interna, impedindo que os embriões sofram com frio ou calor excessivo. Isso garante uma taxa de sobrevivência altíssima. Em pouco tempo, dezenas de novos indivíduos saem dos ovos prontos para explorar o ambiente. Essa característica, combinada com a falta de inimigos naturais, cria a fórmula perfeita para uma população crescer sem limites. Número 5. População em crescimento. Os Everglades, uma das regiões mais emblemáticas da Flórida, tornaram-se o palco principal dessa expansão. Ali, as condições de umidade, alimento abundante e vegetação são ideais para as cobras, o que permitiu um aumento populacional impressionante em poucas décadas. Estimativas da Comissão de Conservação de Vida Selvagem da Flórida sugerem que hoje existam entre 100 mil e 300 mil pitons espalhadas pelo estado. Outros estudos mais conservadores falam em apenas dezenas de milhares, mas ainda assim os números são alarmantes. Independentemente da estatística usada, o consenso é que a Flórida está tomada por serpentes gigantes, que afetam diretamente o equilíbrio do ecossistema. Cada nova fêmea representa a chance de centenas de filhotes nas gerações seguintes, multiplicando o problema de forma quase impossível de controlar. Número 6.
o impacto devastador sobre a fauna local. A chegada das pitons birmanesas não representou apenas a presença de um novo predador, mas sim uma transformação radical no equilíbrio da vida selvagem da Flórida. Essas cobras possuem uma característica que as torna ainda mais perigosas. São predadores generalistas, ou seja, não têm uma dieta restrita e podem se alimentar de praticamente qualquer animal que encontrem. Isso inclui aves, répteis, pequenos e médios mamíferos e até espécies de grande porte. Entre os anos de 1995 e 2020, cientistas analisaram mais de 1.700 cobras capturadas e descobriram restos de 76 espécies diferentes em seus estômagos. Essa variedade mostra que as pitons não apenas se adaptaram ao ambiente, mas também se tornaram caçadoras extremamente eficazes. Em outras palavras, qualquer animal que cruze o caminho delas e esteja dentro do seu limite físico pode se tornar alimento. Essa eficiência predatória acabou gerando um colapso em várias cadeias alimentares da região. Número 7. O colapso das populações de mamíferos. Entre os maiores prejudicados estão os mamíferos que antes eram comuns nos Everglades. Mapaches e gambás, por exemplo, eram vistos com frequência em áreas de pântano, interagindo com o ambiente e desempenhando papéis ecológicos importantes. No entanto, após a proliferação das pitons, suas populações despencaram em mais de 99%. É praticamente como se esses animais tivessem desaparecido da região. O mesmo aconteceu com os coelhos dos pântanos, que antes eram abundantes e até vistos como presas típicas de predadores locais. Desde a chegada das cobras, sua população caiu quase 90%. Essa perda drástica não é apenas numérica, ela impacta diretamente o funcionamento do ecossistema, já que muitos predadores dependiam desses pequenos mamíferos como fonte de alimento. A situação se agrava ainda mais quando se observa que até animais de grande porte, como os cervos de cauda branca, também se tornaram alvo das pitons. Esses cervos são fundamentais para espécies ameaçadas como a onça parda da Flórida, que agora enfrenta mais um obstáculo para sobreviver. Número 8. O ataque às aves e até mesmo aos jacarés. Não foram apenas os mamíferos que sofreram com a presença das pitons. As aves também se tornaram vítimas frequentes. A habilidade dessas cobras de escalar árvores lhes dá acesso a ninhos que antes ficavam fora do alcance da maioria dos predadores terrestres. Isso significa que ovos, filhotes e até aves adultas como ibis brancos e garças estão agora sob ameaça constante. Esse impacto atinge não apenas espécies isoladas, mas todo o equilíbrio do ambiente aquático e das áreas alagadas, já que as aves desempenham papéis cruciais na dispersão de sementes e no controle de insetos. E nem os grandes predadores estão a salvo. Há registros impressionantes de confrontos entre pitons gigantes e jacarés americanos. Em algumas dessas batalhas, tanto a cobra quanto o jacaré acabam morrendo, mostrando que até os reis do pântano não conseguem lidar com esse invasor. Essa ruptura causa um efeito cascata que pode alterar para sempre as interações entre espécies na região. Número 9. O risco para pessoas e animais domésticos. Embora as estatísticas mostrem que ataques a seres humanos são extremamente raros, isso não significa que a população da Flórida esteja tranquila. A simples presença de cobras gigantes nas proximidades de áreas urbanas já gera medo e preocupação. Muitas pitons invadem quintais em busca de alimento e acabam atacando animais de estimação como gatos e cães, que se tornam presas fáceis. Esse tipo de situação transforma o que era considerado apenas um problema ecológico em uma ameaça direta ao cotidiano das pessoas, comprometendo tanto a segurança quanto a paz de espírito dos moradores. É claro que o perigo para humanos não é comparável ao impacto sofrido pela fauna local, mas a possibilidade de encontrar uma cobra de 5 metros no jardim é suficiente para mudar completamente a relação entre as comunidades e a natureza ao redor. Número 10. O parasita trazido da Ásia. Se as pitons por si só já eram uma ameaça enorme, a descoberta feita em 2012 mostrou que o problema poderia ser ainda mais profundo. Pesquisadores identificaram que as cobras carregavam consigo um parasita originário do Sudeste Asiático, chamado Hailetiella orientalis. À primeira vista, ele se parece com um verme, mas na realidade é um crustáceo microscópico especializado em viver nas vias respiratórias das serpentes. No ambiente natural da Ásia, onde as pitons evoluíram junto com esse parasita, a convivência é relativamente equilibrada. A cobra serve de hospedeira sem sofrer danos graves.
No entanto, quando o parasita foi introduzido na Flórida, encontrou um cenário completamente diferente, cheio de novas espécies de serpentes que jamais haviam tido contato com ele. E foi aí que começou um problema silencioso. Número 11. O ciclo de vida do parasita. Os ovos do crustáceo saem junto com as fezes da piton e são ingeridos por pequenos invertebrados. Esses invertebrados acabam sendo comidos por animais maiores, como sapos e lagartos. Quando a piton se alimenta de uma dessas presas contaminadas, as larvas migram até os pulmões da cobra, onde crescem e completam o ciclo de vida. Nas pitons, a infecção é leve, mas para as serpentes nativas da Flórida, o efeito é devastador. Número 12. A infecção mortal nas cobras nativas. Quando o parasita chegou aos pulmões das serpentes locais, a situação saiu do controle. Esse fenômeno recebe o nome de spillover parasitário, quando uma espécie invasora leva consigo um parasita que passa a atacar animais que nunca tiveram contato com ele antes. Nos pulmões das cobras nativas, as larvas se multiplicam de forma descontrolada. Enquanto nas pitons, a quantidade costuma ser baixa, em espécies locais surgem dezenas ou até centenas de parasitas em um único animal. Isso provoca inflamação, sangramentos internos e dificuldade para respirar. As cobras infectadas ficam fracas, emagrecem, tornam-se presas fáceis e, em muitos casos, acabam morrendo. Número 13. O avanço documentado do parasita. Em junho de 2024, pesquisadores examinaram 384 carcaças de cobras e 220 amostras de fezes, encontrando 66 indivíduos infectados. Isso provou que o parasita já estava se espalhando de forma ativa pelo estado. Ele foi identificado em várias espécies locais, incluindo cobras d'água, cobras de jardim e até cascavéis venenosas. Estudos recentes sugerem que esse parasita pode ser uma das principais razões para a queda nas populações de serpentes observada nos últimos anos. Número 14. A ameaça às cobras índigo. Entre todas as espécies, a situação é especialmente crítica para as cobras índigo, consideradas fundamentais para o equilíbrio da Flórida. Isso porque elas são uma das poucas que conseguem controlar a população de pitons, alimentando-se de ovos e filhotes. Mesmo sem caçar os adultos, esse papel já ajuda bastante. O problema é que as cobras índigo enfrentam vários desafios, como perda de habitat e perseguição por parte de humanos. Agora, com o parasita atacando seus pulmões, suas chances de sobrevivência caem ainda mais, o que fortalece indiretamente a expansão das pitons. Número 15. O risco da disseminação para outras regiões. Engana-se quem pensa que esse parasita ficará restrito ao sul da Flórida. Já existem registros em 14 condados onde antes não havia casos. Pior, ele foi encontrado em cobras de regiões ao norte do estado, em áreas onde as pitons não sobrevivem ao inverno. Isso mostra que o parasita já não depende totalmente das cobras asiáticas para continuar o ciclo. Além disso, o comércio de animais facilita a sua dispersão. Em um evento de répteis em Michigan, por exemplo, foi descoberta uma cobra infectada, prova de que a ameaça pode viajar muito além da Flórida. Número 16. O desafio no combate ao parasita. Eliminar esse crustáceo diretamente é praticamente impossível, já que ele depende de vários hospedeiros intermediários, como sapos e lagartos. Não existem medicamentos que possam ser aplicados em larga escala para curar cobras silvestres. Por isso, os esforços se concentram em monitorar, detectar cedo e pesquisar. Um dos principais projetos é a aliança chamada Snake Lungworm Alliance and Monitoring, SLAM, que reúne universidades, órgãos governamentais e voluntários. Eles coletam dados, analisam amostras e envolvem cidadãos, que podem reportar serpentes mortas ou doentes para alimentar o banco de informações. Número 17. Novas ferramentas científicas. Cientistas estão criando métodos de detecção mais precisos, como testes de PCR que identificam o parasita em fezes de cobras vivas. Experimentos de laboratório tentam descobrir quais espécies de anfíbios e répteis podem atuar como hospedeiros intermediários. Também há estudos financiados para verificar como espécies raras, como a cascavel pigmeia, são afetadas. O objetivo é entender se o parasita realmente explica o declínio populacional e se existem indivíduos geneticamente mais resistentes. No momento, a luta contra o crustáceo ainda é de reconhecimento, mapeando sua presença e impacto antes de buscar soluções de controle. Número 18.
A caça organizada às pitons. Enquanto os cientistas tentam entender o parasita, a Flórida mantém uma ofensiva direta contra as pitons. Todo ano acontece o Florida Python Challenge, que reúne desde caçadores profissionais até moradores comuns apaixonados por natureza. Embora pareça uma competição esportiva, o objetivo é sério: reduzir a quantidade de predadores invasores. Em 2023, por exemplo, foram capturadas 231 cobras. Já em 2025, em apenas 10 dias, 934 pessoas de 30 estados e do Canadá retiraram um recorde de 294 pitons. O campeão sozinho pegou 60 serpentes, transformando-se em verdadeiro pesadelo para os invasores. O incentivo é financeiro. Prêmios em dinheiro são pagos tanto pelo maior número de capturas quanto pela cobra mais comprida. Número 19. O trabalho profissional e constante. Além dos amadores, existe um exército de caçadores pagos pelo Distrito de Gerenciamento de Água do Sul da Flórida e pela Comissão de Conservação de Vida Selvagem. Eles recebem pelo território monitorado e por cada cobra capturada. Desde 2017, já foram removidas oficialmente mais de 19 mil pitons. A conservação do sudoeste da Flórida também atua. Desde 2013, seus biólogos retiraram mais de 20 toneladas de cobras, impedindo a eclosão de cerca de 20 mil ovos. Ainda assim, especialistas admitem que não se trata de erradicação, mas de contenção, já que cada fêmea pode gerar até 100 novos filhotes. Número 20. Técnicas inovadoras de captura. Para aumentar a eficiência, métodos criativos são aplicados. Um dos mais usados é o da chamada Piton Judas. Pesquisadores capturam um macho, instalam um transmissor de rádio e o liberam novamente. Durante a época de reprodução, ele inevitavelmente guia os caçadores até as fêmeas e concentrações de indivíduos. Já foram descobertos ninhos com centenas de ovos que foram destruídos antes que uma nova geração surgisse. Cães farejadores também estão sendo treinados para localizar tanto cobras adultas quanto ninhos. Um deles conseguiu achar um ninho que teria produzido mais de 100 filhotes. Número 21. O envolvimento da população. O governo insiste em campanhas educativas, pedindo às pessoas que não soltem animais exóticos na natureza. São organizados dias de anistia, em que donos podem entregar répteis em centros especializados sem sofrer multas. Palestras em escolas e universidades explicam os perigos das espécies invasoras. E a cobertura da mídia transforma o Python Challenge em espetáculo, mantendo o público interessado e colaborativo. Quanto mais gente envolvida, maiores as chances de avistar e reportar rapidamente uma Piton. Número 22. Robôs e tecnologia de ponta. Algumas iniciativas são realmente futuristas. Um exemplo chamativo são os coelhos robóticos, projetados para imitar os coelhos dos pântanos, presas favoritas das pitons. Cada robô, que custa cerca de $4.000, simula a aparência, temperatura corporal, movimentos, cheiro e até sons do animal real. Câmeras e sensores permitem atrair e registrar as cobras escondidas. Em 2025, 120 robôs foram testados, e as serpentes reagiram como se fossem presas vivas, aumentando bastante as chances de captura. Outra tecnologia promissora é o uso de drones equipados com câmeras termais. À noite, eles detectam o calor do corpo das cobras mesmo em áreas de vegetação densa, permitindo mapear concentrações de animais sem riscos para os caçadores. Número 23. Monitoramento por rádio e estudos de longo prazo. Pesquisadores da Universidade da Flórida e de outros centros utilizam transmissores de GPS e acelerômetros presos nas cobras para rastrear seus movimentos e identificar locais de reprodução. Seguir machos na época do acasalamento é uma forma eficaz de encontrar fêmeas e ninhos. Ao mesmo tempo, há estudos sobre formas de controle reprodutivo. Experimentos com hormônios atraentes, esterilização e até técnicas genéticas estão sendo considerados, mas ainda estão longe de aplicação prática. Por enquanto, a captura em massa e a destruição de ninhos continuam sendo as principais estratégias. Número 24. A luta dramática e interminável.
Em 2022, um exemplo impressionante mostrou o tamanho do desafio. Uma fêmea de mais de 5 metros e 200 quilos foi capturada com dezenas de ovos em desenvolvimento. Isso evidencia como apenas uma cobra pode gerar uma explosão populacional. Assim, cada exemplar removido faz diferença. Embora seja impossível erradicar totalmente as pitons, cada competição, cada fêmea capturada com ninho e cada avanço científico ajudam a reduzir a pressão sobre a fauna nativa. Número 25. As iguanas verdes, outro desastre invasor. As pitons não são o único problema da Flórida. Outro caso grave é o das iguanas verdes trazidas da América Central e da América do Sul como pets exóticos. Sem predadores naturais e com fartura de alimento, sua população explodiu nas últimas décadas. Oficialmente, a espécie já é considerada invasora e está causando prejuízos tanto ao meio ambiente quanto à infraestrutura. No ecossistema, apesar de serem principalmente herbívoras, as iguanas também comem ovos de aves e répteis, o que ameaça espécies nativas que nidificam em árvores e arbustos. Em locais como parques, jardins e margens de rios, destroem vegetação em grande escala, retirando alimento e abrigo de outros animais e contribuindo para a erosão do solo. Além disso, podem carregar patógenos como a salmonela, representando risco à saúde de pessoas e animais domésticos. O impacto econômico também é pesado, custando milhões de dólares por ano ao Estado. Elas cavam túneis extensos para botar ovos, comprometendo fundações de casas, calçadas, aterros, represas e muros de contenção, o que exige reparos caros. Também destroem jardins, campos de golfe e até provocam quedas de energia elétrica ao danificar fios e transformadores. Em Palm Beach, no ano de 2020, foi relatado um prejuízo de $1.8 milhão quando a escavação de iguanas comprometeu uma represa de controle hídrico. Diante desse cenário, a Comissão de Conservação de Vida Selvagem da Flórida não considera as iguanas uma espécie protegida. Isso permite que qualquer pessoa remova os animais de propriedades privadas ao longo de todo o ano, desde que o faça de forma humanitária. O órgão incentiva tanto os moradores a agir por conta própria quanto a contratar profissionais licenciados. Ainda assim, devido à sua reprodução rápida e grande capacidade de adaptação, a erradicação completa é considerada improvável. O foco, assim como no caso das pitons, é manter a população sob controle e reduzir ao máximo os danos ao ecossistema e à infraestrutura da Flórida. No fim das contas, tanto as pitons birmanesas quanto as iguanas verdes mostram como uma escolha aparentemente inofensiva, trazer um animal exótico para casa, pode virar uma tragédia ambiental. Essas espécies se tornaram símbolos de como é difícil reparar o equilíbrio quando ele já foi rompido. A Flórida hoje vive uma batalha diária para conter danos que poderiam ter sido evitados. E a lição é clara. Cada vez que mexemos na natureza sem pensar nas consequências, estamos abrindo espaço para problemas que podem durar gerações inteiras. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!